Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, com muita alegria, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Gratidão a Deus pelo privilégio de uma vez mais estar aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Roberto, pastor Carlos Roberto, e também do pastor Vitor Roberto. Deus abençoe, pastor. Louvar a Deus pela vida também do evangelista Will, que é sempre quem nos contata, fala com a gente. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo carinho, a forma como sempre nos recebe aqui. Pela vida de toda a igreja, eu louvo a Deus e peço que o Senhor continue falando conosco. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11, e depois eu vou ler o versículo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11, e depois o versículo 24. Versículo de número 11 diz: e disse, certo homem tinha 2 filhos. Versículo de número 24, a palavra do Senhor diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e cremos, Deus, que o Senhor nos conduziu até aqui e pelo teu poder e pelo teu Espírito, o Senhor há de nos dar também graça para ministrar a tua palavra. Continua falando com o teu povo, com a tua igreja, nos ajudando e orientando em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados de Deus, eu sei que hoje é uma noite da ceia do Senhor e talvez você esteja se perguntando, na ceia, pastor leu um versículo que fala do filho pródigo, e o que isso tem a ver com a ceia do Senhor ou conosco? Até porque esta passagem parece ser uma passagem mais voltada para aqueles que estão fora do que aqueles que estão dentro. Mas, na verdade, quando lemos esta parábola, a primeira coisa que nós percebemos é que ela não começa fora da casa, ela começa dentro da casa. Então, antes de ser para alguém lá fora, ela é para alguém aqui dentro. A Bíblia diz que certo pai tinha 2 filhos. O mais jovem, o mais moço deles, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Os irmãos sabem que a herança é dada a um filho na partida do pai. Quando um pai morre, naturalmente o filho recebe a herança. Mas este filho está se antecipando à morte do pai. E ele, com o pai em vida, está dizendo ao pai: me dê a parte da minha herança. Não é comum um filho receber a herança com um pai em vida. O que, na verdade, esse menino estava dizendo ao pai era algo muito difícil de qualquer pai ouvir. O que esse menino estava dizendo ao pai era: eu não me importo mais com a tua presença. E a única coisa que me mantém na casa é a herança. Me dá a herança. Porque a única coisa que me segura aqui é a herança. A tua presença para mim não é mais o suficiente. Eu não me importo mais com ela. A tua presença não me importa mais. E talvez alguém diga: pastor, e o que isso tem a ver conosco? Amados, acredite, essa mensagem nunca foi tão atual como para os dias de hoje. Nós estamos vivendo exatamente estes dias, dias em que nós nos importamos mais com a bênção, com a herança, do que com a presença do Pai. Prova disso
é que os nossos cultos de doutrina, na maior parte do Brasil, não estão tão cheios. Mas culto de vitória, a igreja está lotada. Ou seja, eu quero a bênção, mas não me preocupo mais tanto com a presença. Nós estamos entrando e saindo da igreja e não se preocupamos mais se falamos em línguas estranhas. Não nos preocupamos mais com a presença de Deus como antigamente. Eu chamo isso de síndrome de Jacó. Por que, pastor, síndrome de Jacó? Jacó, ele está agarrado com Deus. A palavra anjo do Senhor, no texto de Gênesis, é uma teofania. Jacó está agarrado com o próprio Deus. E quando o Senhor diz a ele, deixe eu ir, Jacó diz ao Senhor, eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Se Jacó tivesse parado ali, dito, eu não te deixarei ir, seria maravilhoso. Mas Jacó, ele faz uma ressalva e diz, enquanto tu não me abençoares. O que Jacó estava dizendo ao Senhor é, depois que o Senhor me abençoar, pode ir. Mas enquanto não me der a bênção, fica. O que Jacó está dizendo é, a bênção fica, o Senhor vai. Essa é a geração de hoje. É uma geração que está dizendo, eu quero a minha bênção, e nós cantamos isto. Me dá a minha bênção, para depois subir. Existe uma geração ainda, e eu creio que esta é a geração do arrebatamento, que está dizendo como os discípulos no caminho de Emaús, fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens o meu coração para pousar. Ainda existe uma geração que está dizendo, eu não abro mão da tua presença. Eu não troco a tua presença por nada. Ainda existe uma geração que, assim como Davi está dizendo, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ainda existe uma geração dizendo, pastor, eu não aguento ficar sem a presença de Deus na minha vida. O menino está literalmente abrindo mão da maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o pai reparte entre eles a herança. O pai reparte entre eles a herança. Esse menino, ele está pedindo ao pai aquilo que lhe prendia dentro de casa. A Bíblia diz que o pai reparte. A palavra herança aqui é bios. Bios é vida. O que a Bíblia está dizendo é que o que o pai dá ao filho é tudo quanto necessário para a vida. Mas olha, a Bíblia diz que não muitos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Você sabe que em partes o que ele recebe como herança são terras. E não dá para juntar terras e levar terras. Mas a Bíblia diz que ele junta tudo e parte. A palavra juntar aqui é no sentido de juntar para vender. Então ele pega o que o pai dá, reúne, negocia e parte. O detalhe é que o que o pai dá a ele é para uma vida inteira, mas ele está pegando o que é para a vida inteira, negociando para viver um momento. Ele está trocando o eterno pelo temporal. Ele está pegando algo que é para a eternidade e trocando por algo que é só um momento. Talvez você conheça alguém que já fez isto. Pegando algo que é eterno e por um momento, trocando o eterno pelo temporal. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tudo aqui vai passar, tudo aqui vai ficar. Então não dá para eu trocar o que é eterno pelo que é temporal. Não dá para eu trocar a minha salvação por um momento nesta terra. Eu prefiro o céu. Tem alguém aqui que também prefere o céu? Eu prefiro o céu, porque tudo vai ficar, tudo vai passar. O mundo fica, o mundo passa, mas o céu é eterno. Ele pega o que é eterno, negocia, troca, e aí ele parte. E aí eu preciso deixar aqui um adendo. Não dá para trocar o que é eterno pelo que é temporal. De repente você está aqui me ouvindo dizendo, pastor, eu estou meio lá e meio cá. Não troque o que é eterno pelo que é temporal. Tudo passa, tudo fica. Um dia acaba, o carro fica, a casa fica, os bens ficam,
mas como é que a gente vai estar diante do Criador do universo? Um dia tudo vai acabar. Ele troca tudo. E a Bíblia diz que quando ele troca, ele parte para uma terra distante. E aqui cabe uma terceira verdade. Nunca foi propósito do Pai abençoar o Filho para que ele fosse para longe. Isso não é propósito de Deus. Abençoar um filho para ele ir para longe do Pai. E é exatamente o que o texto está dizendo. Ele junta tudo e vai para longe do Pai. Mas não é propósito de Deus abençoar alguém para que esse alguém hoje diga: eu estou tão abençoado que eu não tenho nem tempo para orar. Imagina, eu estou tão abençoado que eu não tenho nem tempo de ir à igreja. Imagina isso. Pastor, eu estou tão abençoado que eu não tenho nem tempo para ler a Bíblia. Não é o propósito do Pai. O Pai nunca quis nos abençoar para que a gente não tivesse tempo para o céu, para que a gente não tivesse tempo para dobrar os joelhos, para que a gente não tivesse tempo de buscar a face adorada do Senhor. Nunca foi propósito de Deus nos abençoar para que hoje a gente dissesse: pastor, não tenho mais tempo para Deus, pois o nosso tempo é todo dele, até porque nós também pertencemos a ele, e serve é para servir. Então não era o propósito do Pai, mas a Bíblia diz que ele junta tudo e vai para longe do Pai, para muito longe do Pai. Quantas pessoas estão vivendo dentro desse contexto? Não tem mais tempo para Deus, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, só vem à igreja quando dá, porque Deus não é mais prioridade na sua vida. Deus não tem mais o primeiro lugar no seu coração. Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Longe de Deus, longe do Pai, não tem mais vida íntima com Deus. Não é propósito de Deus. Pastor, mas Deus quer me abençoar? Deus quer muito te abençoar. Propósito de Deus é te encher de bênção, é te abençoar, mas não para que você vá embora, não para que você deixe Ele, não para que você saia da presença dEle, ou diga: eu não tenho tempo para Deus, pastor. Não, Deus quer te abençoar para que você se torne um crente melhor, mais cheio do Espírito, mais cheio da graça, mais cheio de vida. Este é o propósito de Deus, te abençoar, para que você se achegue mais a Ele. A Bíblia diz que o menino junta tudo e vai para longe do Pai. E quando ele está longe do Pai, a Bíblia diz que ele se envolve. O problema desse jovem aqui é que quando ele está na casa, ele não faz nada. Mas quando ele vai para longe, aí ele se envolve. Esse é o problema. Porque tem gente que não se envolve. Irmão, tem gente que não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas sabe o nome de todos os jogadores da seleção brasileira. E eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que você deveria pelo menos saber o nome dos 12 apóstolos da Bíblia. O problema é que não se envolve na igreja. Pastor, eu não fui chamado para isso. Você foi chamado para isso. Você é crente, é servo. E aí a gente está vivendo um tempo de servo que quer mandar, de servo que quer ditar regra, de servo que está dizendo: eu não gosto assim. Servo não tem vontade, servo não tem querer, servo obedece, servo serve, servo adora. Não tem como. A Bíblia diz que lá fora ele se envolve, lá fora ele serve, lá fora ele se envolve tanto que acaba perdendo tudo o que tinha. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. E o que foi tudo que ele perdeu? O tudo que o Pai havia dado, o tudo que ele havia conquistado através do Pai, o tudo que só o Pai pode dar. Ele perdeu tudo. Pastor, quando é que eu sei que eu estou num declínio espiritual? Quando você começa a perder tudo que o Pai deu. O temor. Lembra quando a gente era jovem, vinha para a igreja e se escondia atrás da coluna da igreja? Era só fazer uma coisinha errada que a coluna da igreja era o lugar preferido da gente. Isso era tempo que eu era jovem, né? Tempo que a gente se escondia atrás da coluna. Aí tinha uma serva de Deus que orava e dizia: ai, você que está atrás da coluna. Eu disse: meu pai, né? A gente vinha cheio de temor, mas vinha cheio de temor para a igreja, mas perdeu o temor. Vem de qualquer jeito, não tem mais temor na alma. Quantos perderam a alegria, né? Lembra de quando a gente era novo convertido, que a gente não via a hora da reunião começar, para vir para a igreja, para adorar. A gente era o primeiro a chegar e o último a sair. Como é que a gente está hoje? Hoje a gente é o último a chegar e o primeiro a sair da igreja.
Por quê? Porque a gente perdeu a alegria de servir, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar na presença de Deus. Salmo de número 122, Davi disse: alegrei-me quando me disseram. Ele não disse: eu estou alegre porque estou em culto hoje. Ele disse: eu estou alegre porque alguém me convidou para ir à igreja. E Davi estava alegre só com a ideia de ter uma reunião para adorar a Deus. Mas o mesmo Davi que, quando era menino, escreveu esse salmo, no salmo de número 51, quando ele já era rei, ele escreveu dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É o mesmo Davi que disse: eu estou alegre só de saber que tem culto. No Salmo 51, depois que cresceu, depois que ficou grande, depois que virou rei, depois que pecou com Batseba, ele está dizendo: Senhor, torna a dar-me alegria. Ele está pedindo de volta, é porque havia perdido. O pródigo perdeu tudo. Tem muita gente que não tem mais alegria de cantar, alegria de adorar, de abrir a boca, de glorificar. Quantas pessoas perderam a alegria de louvar a Deus, de dizer glória ao Deus dos céus? Quantas pessoas têm preguiça de dizer aleluia? Quantas pessoas têm preguiça de abrir a boca e dizer grande é o nosso Deus? Quantas pessoas não têm mais a alegria de levantar a mão e glorificar o Senhor? Perderam a alegria. Quantas pessoas perderam a paz? Não a paz do mundo. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vou lá dou, e não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz baseada naquilo que você tem. Se você tem dinheiro, se está tudo bem, você está em paz. E como é que a paz que Cristo dá? Paulo explica: é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo olha e diz: eu não entendo esse crente. Ele está na prova, está na luta, mas eu passo na casa, ele está cantando, eu vejo na rua, está adorando. Que paz é esta? É a paz que excede todo entendimento. O mundo não entende isto, o mundo não compreende, porque é uma paz que só o crente tem. Mas quantos já perderam? Qualquer coisa você quer sair da igreja, qualquer coisa quer desviar, qualquer coisa quer brigar, briga no trânsito, briga na rua, perdeu a paz. Pastor, o senhor veio aqui para dizer do que eu perdi? Não, fique em paz. Quantos perderam os dons espirituais? Lembra dos profetas da igreja? Ó, irmão, um culto de Santa Ceia que não tinha 2 ou 3 para levantar e dizer: Deus me deu uma visão. Lembra disto? Quantos eram usados em profecia, revelação? Quanta a igreja era tomada da glória de Deus, línguas estranhas, pessoas que falavam em línguas, outras que interpretavam. Cadê esse povo? Cadê o povo barulhento? Cadê o povo que vai morar no céu, que está dizendo: pastor, eu não perdi não, eu ainda tenho esta graça, eu ainda tenho esta unção. Só veio aqui, pastor, para me entristecer e dizer daquilo que eu perdi? Não, eu vim aqui para lhe dizer que se você perdeu, o Pai está na casa, Ele é poderoso para restaurar. Tem alguém que acredita que Deus restaura a vida de crentes? Deus é poderoso para restaurar. O problema é que quando ele perde tudo, ao invés de voltar e buscar ajuda em Deus, olha o que a Bíblia diz: então foi-se para um dos cidadãos daquela terra. Ô irmão, você está em crise, está com luta, tanto crente na igreja sábio, e tu vai pedir ajuda para um cidadão dessa terra? Não, a gente tem que pedir ajuda para quem é cidadão do céu, cheio de crente, cheio do Espírito, que pode pôr a mão na tua cabeça, orar e interceder. Mas tem crente que está procurando ajuda com cidadãos desta terra. A Bíblia diz que ele foi buscar ajuda com cidadãos daquela terra. A terra não tem ajuda para a gente, mas existe crentes na igreja que, se você procurar ajuda, ele vai te acolher e vai dizer: vem para cá. Tem palavra do céu, tem palavra de Deus. Eu não tenho que procurar ajuda no cidadão desta terra, eu tenho que procurar ajuda com o cidadão do céu. Alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que vai dizer para mim: vai passar, vamos orar que Deus vai te dar vitória. Aí a história muda. Foi buscar ajuda com a pessoa errada. E a Bíblia Sagrada diz que um dos cidadãos daquela terra o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E eu sei que essa mensagem é dura demais, é pesada.
Mas, vamos ser sinceros, irmãos, o porco vive no chiqueiro, sim ou não? Olha para onde ele foi. Olha onde ele acabou. Por quê, pastor? Porque Satanás não tem pastos verdejantes para você. Pode, pastor, mas parece tão legal. Mas não é pastos verdejantes. Tudo que Satanás quer é que cada um de nós acabe no chiqueiro. O diabo nunca vai ter um pasto verdejante para alimentar a tua alma, para você deitar e acordar em paz. Satanás não vai pastorear a tua alma, ele vai destruir a minha e a tua alma. É o desejo do inferno. O diabo não está querendo te levantar, ele vai te jogar no lamaçal. E quando o diabo joga no lamaçal, imagina o inferno olhando e dizendo: está vendo aquele menino ali? Ele era crente, ele cantava, ele adorava o Criador do universo. Olha onde eu coloquei ele, está no meu chiqueiro. Olha aonde ele chegou, no chiqueiro. E eu não estou falando de chiqueiros literais, não estou falando de chiqueiros de porcos literais, eu estou falando de chiqueiros espirituais. Quantos chiqueiros Satanás tem oferecido? E quantos crentes têm passado a noite em chiqueiros? Quantas pessoas estão se lambuzando nele? E Satanás está dizendo: esse aí cantava na igreja, quando ele abria a boca para pregar, o céu descia. Mas eu coloquei ele no meu chiqueiro. É o projeto do diabo, é o projeto de Satanás, levar cada crente, cada ser humano para o chiqueiro imundo dele. Porque enquanto o Senhor tem pastos verdejantes dizendo: eu alimento a tua alma, eu cuido da tua casa, eu vou sustentar você, abençoar você, e você vai ter paz quando deitar a cabeça no travesseiro. O diabo está dizendo: eu vou arrancar tudo que o pai te deu, eu vou tirar tudo que o pai te deu e ainda vou te jogar no meu chiqueiro. Esse é o projeto do inferno, esse é o projeto de Satanás. Não brinque com o diabo, não brinque com o inferno. Satanás não brinca, ele está lutando para destruir a nossa alma. Mas eu quero declarar que há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para nos levantar. Ele está no chiqueiro, e a Bíblia diz que ele está desejoso de comer aquelas bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam. E a Bíblia diz: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Aí está escrito, versículo de número 17, do capítulo 15, está escrito: então, caindo em si. Querido, olhe para mim. Ninguém muda se isso não for uma realidade na vida. Cair em si é fazer uma autoanálise. Cair em si é olhar para dentro de si. Você sabia que esse ponto, cair em si, é o que todo ser humano precisa para mudar de vida? Ninguém ora se primeiro não cair em si. Não, ninguém vai estudar se não cair em si. Ninguém muda de vida se não cair em si. Você pode até tomar um susto e por um momento ter uma mudança repentina, mas se não cair em si, logo volta para o erro. Eu tenho um irmão que bebe. O médico disse a ele: se você não parar de beber, você vai morrer. Parou de beber 1 mês. E voltou de novo, e está bebendo. Porque ele não caiu em si, a ficha não entrou. A mudança não começa no corpo, começa na mente. Você sabia que uma pessoa, aqui deve ter uma pessoa que faz bariátrica, ela precisa primeiro passar num psicólogo? Porque não adianta emagrecer daqui para baixo, se aqui você ainda é gordo. Você tem que emagrecer primeiro aqui, sabia? Não adianta, senão volta a engordar de novo. Cair em si é entender a necessidade de mudança. Cair em si é olhar para a própria miséria e dizer: eu não nasci para viver desse jeito.
Cair em si é olhar para a história e dizer: eu não era assim. Cair em si é coisa séria. Ninguém muda de vida se primeiro não cair em si. Como éramos, lembra? Quando você se converteu, orava mais, jejuava, chorava, lia a Bíblia, era cheio de Deus. E agora? Como está? Ninguém muda de vida se primeiro não cair em si. Cair em si é o segredo para qualquer vida mudar. É quando a pessoa olha para dentro de si. Ele podia olhar para os porcos. Ele não olhou. Ele olhou para si e disse: que miséria é essa? Que vida é essa? Que céu é esse que eu estou esperando? E ele disse: eu vou mudar. E o interessante, eu vou lhe provar na Bíblia, que quando você cai em si, tudo que parecia estar perdido, muda. A Bíblia diz: e havendo perdido, quando ele cai em si, então caindo em si disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai? Meu é pronome possessivo. Meu é pronome possessivo. Se ele perdeu tudo, como é que ele está dizendo meu pai? É porque tem uma coisa que Satanás não vai arrancar nem de mim nem de você. Ele disse: Satanás, eu não perdi tudo não. Eu lembrei, tem uma coisa que você não vai arrancar de mim. Eu ainda tenho um pai. 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 Oh, aleluia, andecanderécia. Eu ainda tenho um pai. Ele lembra. Bastou cair em si. Quando ele cai em si, a mente dele abre. E ele diz: não, tem uma coisa que você não tira. Irmão, existe ex-patrão, ex-patroa, ex-empregado, ex-funcionário, existe ex-trabalho, existe muita coisa que é ex. Mas não existe ex-pai. Pai é pai. Existe ex-marido, mas ex-pai não. Pai é pai. Ele disse: tem uma coisa, Satanás, que você não arranca de mim. Tem uma coisa que eu não vou perder. Eu ainda tenho um pai. Ele podia dizer: quantos trabalhadores na casa do seu Joaquim? Quantos trabalhadores na casa do seu José? Mas ele fez questão de dizer: quantos trabalhadores na casa de meu pai? Urimicai andará. Pai é pai. Pai é pai. Pai não é pai quando você está bem apenas. Pai não é pai porque você é um orgulho da família. Pai é pai, você estando caído. Já viu que tem lar que tem filho que um é doutor e o outro está nas drogas. Aí o que é doutor diz: por que o senhor não deixa ele? Porque eu sou pai. E o pai não é pai apenas do que é doutor. O pai também é pai do que está caído. O pai não é pai apenas do que está dando orgulho. O pai também é pai do que está fraco. Ele está dizendo: eu sou pai. E pai vela, pai cuida. E eu vim aqui esta noite para dizer: você tem um pai que está dizendo: levanta, levanta, levanta. Levanta. Aleluia! 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 Você tem um pai. Eu lembro que quando eu saí do hospital, o pastor Carlos disse que não sabia. Eu fiquei 2 meses em coma no Covid. 2 meses em coma no Covid. Fui entubado 2 vezes, fiz tráqueo. Os rins parou. Eu fiquei morto. Quando eu saí do hospital com vida, eu disse: Deus, eu vou visitar o povo no hospital. E um dia eu fui. Cheguei lá, tinha um menino com a cabeça quebrada, aberta. E eu conversando com ele, acalmando ele. Ele olhou para mim e disse: sabe, pastor, eu já fui um cidadão de bem da sociedade. Eu acordava de manhã para ir trabalhar e as pessoas passavam perto de mim e tinham prazer de dizer bom dia. E eu dizia bom dia. Quando eu voltava do trabalho, as pessoas diziam boa noite. E eu via as pessoas comentando e dizendo: esse rapaz é um bom moço, trabalhador. Mas eu caí nas drogas, pastor. E depois que eu caí nas drogas, as pessoas começaram a me desprezar.
passavam perto de mim, caído na sarjeta, e dizia: nem chega perto, é um drogado, é um nóia. E eu olhei para ele e disse: você tem pai? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele olhou para mim e disse: pai? Eu disse: pai, você tem pai? E ele disse: tenho, pastor. Eu disse: certamente, quando seu pai te viu nessa situação, ele deve ter passado por você, olhado e dito: tu é um nóia, um drogado. Não foi verdade? Ele olhou para mim, fixou bem os olhos e disse: o meu pai? Eu disse: sim, o seu pai. Ele disse: meu pai é crente, pastor, presbítero da igreja. Meu pai é um servo de Deus. Quantas vezes meu pai, voltando da igreja, terno e gravata, me viu caído com a cara na lama, pegou a Bíblia, colocou de lado, pegou a minha cabeça suja, colocou no colo dele, começou a limpar a minha cabeça suja, e beijava a minha cabeça ainda com lama, e dizia: filho, papai vai te levar para casa. Eu não te gerei para você ficar caído. Eu não te gerei para Satanás tomar conta da tua alma. Vamos para casa. E ele me abraçava, pastor, e me levava para casa. Eu vim esta noite aqui para dizer que é mentira de Satanás, que você perdeu tudo. Você tem um pai que está dizendo: levanta, porque eu tenho um propósito na tua vida. Levanta, porque eu tenho propósito com você. Levanta. Levanta. Bíblia diz que quando ele lembra que tem um pai, eu estou correndo, já vou encerrar em 5 minutos. Quando ele lembra que tem um pai, ele tem agora um motivo para se levantar. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu. Ele enche a boca. Não vou ter com seu José, vou ter com meu pai. Vou ter com meu pai. Mas você está fraco, é verdade. Está querendo comer lavagem, é verdade. Você não tem força para caminhar, é verdade. Mas eu vou me levantar. Mas você vai morrer no caminho. É melhor morrer no caminho do que morrer no chiqueiro. Quem morre no caminho morre salvo. Quem morre no chiqueiro, ele vai com dificuldades, mas ele está indo, caminhando. Quem sabe o diabo dizendo: para, desiste. Ele disse: não, eu vou. Porque isso aqui é coisa para gente determinada, gente que está dizendo: nem que seja me arrastando, mas eu vou chegar na Sião. Nem que seja devagarzinho, mas eu vou, pastor, eu não abro mão do céu. E ele vai. Quando ele está longe, a Bíblia diz que o pai o avista. Isso aqui é um mistério muito lindo, porque o pai não é um jovem, o pai é um ancião. Eu tenho 55 anos de idade. E com 55 anos de idade, eu não leio de perto, sem óculos. Esse homem já é um ancião de dias. Então talvez a sua visão não fosse tão boa. Ele viu de longe e disse: é o meu filho. Se tem alguém do lado, olha e diz: Senhor, não é o teu filho, isso é um andarilho. Teu filho é um príncipe. Saiu daqui, só lembra bonito. Esse que está vindo lá é um andarilho, maltrapilho. Olha o jeito que anda. Mas o pai olha e diz: eu não me engano com o jeito dele. Está quebrado, mas é meu. Está moído, mas é meu. Ferido, é meu. O pai vê. O pai não se engana. Por isso que às vezes alguém diz: pastor, errou a mensagem. Deus não erra a mensagem. Ele sabe. Viu? O filho que está voltando, ele sabe da tradição do Oriente Médio. Qual é a tradição, pastor? Se você sai de casa com o pai vivo, e é por isso que alguns disseram: Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. O pai não estava morto. Ele está dizendo: depois que meu pai morrer, eu venho. É por isso que Abraão, quando sai, leva consigo Terá. Por quê? Porque era vergonhoso para o pai o filho sair de casa com o pai em vida. Então, a menos que fosse com a bênção do pai. Então, o filho aqui sabe que voltar nessas condições não é bom para ele. Por isso ele já declara: trate-me como um dos teus trabalhadores, jornaleiros, servos. Por quê? Porque ele sabe que voltar agora é munição para o inimigo. A pessoa mais pobre, a pessoa, o servo mais baixo do clero, vai estar acima dele.
Ele sabe que ele vai ser humilhado, pisado, destratado dentro de casa. Então ele está voltando com uma consciência: eu volto, mas eu volto para ser servo, volto para ser pisado. Como é que essa história muda, pastor? Porque toda a aldeia está agora olhando para ele, voltando para casa, quebrado. Mas olha o que a Bíblia diz: então o pai, correndo, não é um menino, lembra? É um ancião de dias. Irmão, qualquer ancião de dias que começa a correr, tu diz: tem alguma coisa errada. Sim ou não? Porque não é normal. Um menino corre, um ancião de dias não. Por quê? Porque é normal o ancião de dias ter equilíbrio, anda devagar. Em Israel isso é norma, é lei, é tradição. O ancião de dias, o mundo está acabando, mas ele está calmo. Quando o ancião de dias corre, ele perdeu o equilíbrio. Quando esse homem começa a correr, todos os olhos que estão no filho saem do filho e vêm para o pai. Por quê? Porque a vergonha do pai agora é maior do que a vergonha do filho. Um ancião de dias correndo perdeu o equilíbrio. E todos agora estão olhando para o pai. O que o pai está fazendo? O pai está tirando a vergonha do filho e trazendo para si, e dizendo: deixa que eu compro essa vergonha, eu vou pagar, eu vou comprar, eu resgato você. O pai tira a vergonha do filho e traz para ele. A vergonha não é mais do filho, a vergonha agora é do pai. Quando o pai chega perto, o pai olha para os servos e diz: trazei depressa a melhor roupa. O filho está com trapo. O que o pai está fazendo? Uma troca. Por quê? A melhor roupa da casa de um judeu é a roupa do pai. Ninguém na casa tem uma roupa melhor do que a roupa do pai. Por quê? Porque era beleza? Não, porque era autoridade. Por isso que a roupa de Jacó deu tanto problema. Por quê? Sinal de autoridade. Quem tem a melhor vestimenta é a autoridade da casa. O pai está dizendo: tirem dele este trapilho, tirem dele esta roupa podre e vistam ele com a minha autoridade, vistam ele com a minha glória, vistam ele com a minha graça. O pai está mudando a história. O pai está tirando o trapo de imundícia, está vestindo e está dando ao filho a roupa de autoridade. O pai está dizendo, porque verso 24, e eu termino: porque este meu filho estava morto. Se está morto, cabe o que? Um velório, um sepultamento. Morreu, morreu. Não é o diabo que está dizendo que o filho morreu. O pai disse: esse meu filho estava. O pai disse. Imagina o diabo dizendo: irmão, com um laudo técnico desse, um atestado de óbito dado pelo próprio pai, só nos cabe fazer agora o sepultamento. Mas quando o diabo pensou em preparar o sepultamento, o pai pega o laudo, o atestado de óbito, e rasga dizendo: mas reviveu. Estava morto, mas reviveu. Ele estava morto, mas recebeu vida. Se para quem está morto a gente faz um velório, para quem ressuscita a gente faz uma festa. O pai disse: prepara a festa, porque estava morto, mas reviveu. Esta noite é uma noite de receber vida, é uma noite de sair daqui falando em línguas estranhas e dizendo: pastor, eu estou cheio de vida. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar uma palavra de oração sobre a tua vida e declarar que não importa como você entrou, mas importa como você vai sair hoje daqui. Posso pedir, pastor? Por gentileza, fique em pé comigo. Eu quero ministrar uma palavra de oração sobre a tua vida. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu não te quero longe. Eu não te quero longe. Eu não te quero morto. Eu te quero perto. Aleluia. Eu te quero na minha presença. Eu te quero junto. Senhor, te trouxe aqui para dizer: não troque as coisas eternas pelas temporais deste mundo. Fique firme. Ore. Clame. Diga: Jesus, eu não quero sair daqui sem a tua presença. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei.
Eu quero sair daqui hoje cheio, 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 cheio do teu Espírito Santo. Posso lhe pedir por gentileza? Por gentileza, nós vamos fazer uma oração do jeito que está na Bíblia. A Bíblia diz: orai uns. Põe a mão no ombro do irmão do lado, se você puder. Faz um carinho no ombro dele, faz uma massagem e diz para ele: em nome de Jesus, tem vida, tem vida. Oh Espírito Santo de Deus, a tua igreja começa a orar agora e ministrar. Onde a morte estava, tem vida. Tem vida chegando em vidas. Pessoas que estavam frias, pessoas apáticas, céticas, recebam o poder do Espírito. Sejam cheios de vida, sejam cheios de graça, cheios de poder, de autoridade. Falem línguas estranhas. Receba a autoridade do céu. Recebe vida, recebe vida, recebe vida. Em nome de Jesus, seja renovado agora, seja avivado agora, seja renovado pelo Espírito, seja renovado agora. Você que está assistindo pela live, receba vida aí na tua casa, receba vida no teu lar, vida no casamento, vida no ministério. Recebe vida, recebe. Sopra Espírito, assopra Espírito, assopra Espírito, assopra a vida aqui esta noite. Ressuscita, ressuscita, Deus. Arabaia de Calabachandaraia. Recebe vida.